E vamos que vamos falar do Galo aqui no debate, porque a pré-temporada está em andamento, já tem aquele recesso do Natal. Mas a turma não para, e hoje tivemos entrevista também na cidade do Galo, né, Gil? Não para, Rafa, até o dia 22, né, quinta-feira, o elenco do Atlético segue concentrado na cidade do Galo, né, sob o comando de Eduardo Cudê, novo treinador que chegou aí para substituir o técnico Cuca. Então, os jogadores seguem por lá, mas o Atlético também segue essa movimentação no mercado em busca de reforços e também em busca de acertar a saída de jogadores, né? Como a gente já vem falando aí desde ontem, né, Nath Fernandes tá na Argentina para tentar acertar realmente a sua ida ao River Plate, e o Keno também, né, ao Fluminense, a ida dele ao Fluminense. Já o jogador nem se reapresentou no Atlético, né, na semana passada junto com os outros jogadores, e também está aí em questão de detalhes para acertar a sua ida. Quem parece ter acertado, viu, essa movimentação por enquanto, é o volante Edenilson. De acordo com a apuração que eu fiz agora há pouco, o jogador realmente já conseguiu acertar todos os detalhes com o Atlético e com o Internacional, e já está tudo fechado para vir para o Galo, só falta realmente o anúncio oficial. E aí, hoje à tarde, um suposto vídeo, né, que seria de uma despedida do Internacional para o Edenilson, né, um vídeo gravado pelo clube, para anunciar a despedida dele, né, do Internacional, teria vazado. Isso aí é de acordo com o portal Vozes do Gigante, né, lá do Rio Grande do Sul. Um vídeo em que aparece, né, o Edenilson andando ali, olhando a camisa 8, né, a camisa 8 que ele vestiu no Internacional. Então, vamos ver o que vai ser anunciado nos próximos dias, nas próximas horas. A gente nunca sabe como é que é essa movimentação de verdade em relação ao momento que fecha o acordo e aquela parte, né, que oficializa de verdade para a torcida, para a imprensa, para todo mundo. Mas falando disso, a gente já cansou de falar que o Edenilson é um desejo do Atlético há muito tempo, né? A gente já cansou de falar sobre uma possível chegada dele, como seria, né, ou como que ele atuaria dentro desse time do Galo. Mas agora que as coisas estão um pouco mais certas, quero saber de você, Fred Jota, como é que você enxerga o Edenilson jogando nesse meio campo do Galo? Olha, é um jogador versátil, é um jogador que ele pode jogar um pouco mais recuado, mas é um jogador que é aquele meio campista que pisa dentro da área, bate pênalti com uma frieza danada, ótimo cobrador de pênaltis. É um jogador que pode funcionar como um jogador importante de transição, aquele jogador que recupera a bola lá atrás e vai chegar com qualidade, vai fazer aquela ligação entre o meio e o ataque. Coisa que o Nacho também sempre fez até que eu ia perguntar. Muito bem. O Nacho, ele tem uma característica um pouco mais avançada, mas até pelo perfil do futebol argentino, onde que ele fez a sua carreira toda, era aquele jogador que ia lá atrás, recuperava a bola, mas ele era originalmente um 10, o Nacho. O Edenilson é um 8. Não vai usar 8 no Galo, caso venha, né? Tá, a camisa do Jair. Mas ele é um jogador que pode preencher uma lacuna que o Atlético do Cuca tinha. O Atlético não tinha esse jogador funcionando muito bem. O Zarate é um cara que faz isso muito bem, em boa forma. Não dá pra gente falar que o 2022 do Zarate foi aquele 2021 muito bom que ele fez. Ele não foi bem no ano passado, nesse ano, né, na verdade. Falta o Atlético ter essa compactação entre os setores. E o Edenilson pode ser um jogador que, me dá a bola aqui que eu vou resolver, vou colocar a bola lá na frente pro Hulk. E é um jogador de confiança do Cudê. Lembrando que o Cudê trabalhou com o Zarate também no Racing. Eu acho isso importantíssimo. É um técnico que conhece o Fux, zagueiro. Ou seja, começa a ter uma cara nova o Atlético, e uma coisa que a gente não viu na passagem de 2021, 2022. Um técnico que já está no clube há mais de um mês antes do início da temporada efetivamente. Isso pode fazer uma diferença enorme. Então o Atlético precisa de agilizar isso, Giovana. Também vai chegar o Edenilson, então chega rápido, já começa a resolver. E tem que resolver a questão da lateral direita. Vai começar com o Mariano, mas pode ser que tenha uma outra peça nessa engrenagem. Quanto antes o Atlético resolver, a gente está a um mês e um dia da estreia do Campeonato Mineiro. O Atlético precisa chegar com um time mais encorpado. O Hulk vai estar numa forma melhor do que terminou no ano passado. Mas é a cara do técnico. O Atlético penou 2022 inteiro, por quê? Fica um tempo a resolver, chegou o Turco, aí demorou um tempo o Turco... Não vou falar que o Turco engrenou, né? O Turco deu uma ajustada no time, sai Turco, volta Cuca, nunca entrou em um acerto, e agora com o Cudê, com um tempo, com um mês de trabalho, acho que pode dar frutos.
Ouvinte. Ligar o microfone fica difícil, né, Rafael? Um ouvinte nosso aqui, o Eduardo Rodrigues, um abraço, ele, naquele aplicativo Lineup 11, ele montou um time do Atlético, fechando com o Edenilson, tudo indica que é questão de tempo. Montou um Atlético num esquema aqui, Fred, você que é analista tático também, no 4-1-3-2, com Everson, Mariano, Gemerson, Bruno Fux e Dodô, Alan, como esse cabeça de área, volantão aqui. E aí, algo que me chamou a atenção, ele não colocou o Edenilson centralizado, o Edenilson jogando pela meia direita com o Zaratio fazendo papel ali na meiuca, de meia, Paulinho mais à esquerda com Vargas, que oscila, fica zanzando pra lá e pra cá, e o Hulk, o homem de referência na área. Pode ser um esquema tático do Galo aí? Pode ser. 4-1-3-2? Pode ser. O Cudê já falou que vai usar isso aí, 4-1-3-2, foi o que ele falou na entrevista de apresentação, que é o que ele pretende usar no Atlético, fazer essa mudança, né? Porque não é o que o Atlético vem usando aí nos últimos anos. Lembrando que ele precisa de resolver a questão da lateral direita. Por que eu citei esse caso antes? Porque o Edenilson cai naquele setor. Então tem que ter um bom entendimento entre quem vai ser o titular, se vai ser o Mariano mesmo, se vai vir o outro jogador. Tem que vir, eu acho, pelo menos um. Não tem jeito. Pra compor, né, um elenco. Ou pra ser titular. Ou já bati essa tecla algumas vezes. Ver alguém da base que possa ser testado nesse período para ver se surge alguém que possa ocupar esse setor. Eu só tenho uma dúvida em relação a isso. Eu acho que o Vargas termina em alta. Segunda temporada que ele termina em alta. Ele é xingado, a torcida corneta e tal. Ele termina a temporada em alta. O Vargas não é um centroavante. Primeira diferença em relação ao modelo Cuca e Turco. Não ter 3 atacantes de origem lá. Já é a primeira mudança. Mas o Cudê gosta muito de jogadores centralizados. O Thiago Galhardo foi muito bem com ele no Internacional. Será o Vargas o titular? É uma dúvida que vai ficar pro Cudê. Talento, o Vargas tem. Tem muita bola, muito frio às vezes, mas tem muito talento. Ou será que ele vai querer um centroavantão, um Allan Kardec, que vamos dizer que ele não estreou ainda no Galo, né? Sim. E tem que ver essa questão do Paulinho. E tem até o Pedrinho também, né? Que também praticamente não jogou esse ano. E tem o Pavão que jogou muito, mas não se explicou. Não se explicou. Então, assim, ele tem muitas opções. E essa questão de colocar o Paulinho no meio é uma alternativa. O Paulinho começou jogando muito com o perfil que o Hulk jogava, pelo lado direito, entrando para dentro da área. O Hulk vai ser um jogador fixo? Acho que não. O Hulk vai movimentar mais. São opções que tem. Não tem o Jair aí nesse time, não tem o Arana ainda, claro, né? É um bom time. É um bom time, mas eu não cravaria, não. A formação, ok, mas não cravaria os nomes. E até falando do Paulinho, na entrevista que ele deu, né, durante a apresentação oficial dele pelo Galo, ele foi perguntado, né, sobre esse estilo de jogo do Cudê, né, nesse 4-1-3-2 com os atacantes mais centralizados. Ele falou que é o estilo de jogo que ele se sente confortável em jogar, mas ele falou que jogaria como no ataque mesmo. Ele até citou que ele gosta de ter liberdade para receber a bola na última linha. Então seria o mais avançado possível ali dentro da área, né? Não no meio-campo. Exatamente. O que ele se sente à vontade para jogar, né? O que o Cudê vai fazer com ele já é outra história. Exatamente. O Paulinho, não acho que ele veio para ser reserva. Paulinho joga pelos lados. Uma coisa é colocar numa ponta aí o Edenilson, outra ponta o Paulinho. São jogadores muito diferentes. O Edenilson é um cara que eu acabei de falar, que gosta de chegar, gosta de entrar na área. É uma questão a ser trabalhada. Mas o Atlético, Giovana, tá dando opções interessantes pro Cudê. E tá fazendo o que ele tá pedindo também, né? A chegada do Edenilson, Bruno Fux, até o Paulinho mesmo, né? O Paulinho mesmo disse que deu uma aquecida e desde então. Eu acho que tudo isso mostra que o Atlético tá realmente disposto a fazer o que o treinador tá pedindo, né? E uma coisa importante, tem 2 nomes que você falou, né? Bruno Fux e Paulinho, com histórico de contusões nas últimas temporadas. Então esse período de pré-temporada é fundamental para esses dois, especialmente, entrar em forma. Gemerson numa pré-temporada. O Gemerson termina a temporada como titular, mas ele demora a entrar em forma em 2022. Hulk termina contundido. Arana termina contundido. É um processo de renovação que o Atlético pode agradecer essa Copa do Mundo com esse calendário. Mais tempo para preparar os jogadores, para preparar o elenco, né, em relação às chegadas, partidas,
e descansar mesmo, que não teve isso da outra temporada para essa, né? Por conta de que o calendário foi estendido por conta da pandemia. Emendou no outro, né, Gil? No outro, os jogadores voltaram já quase que na estreia do Campeonato Mineiro. Teve a decisão em Cuiabá, naquele lugar fresquinho que você esteve presente no ano passado. Já era uma decisão no início do ano. Já de cara. O perfil nesse ano é completamente diferente. Vai ter esse ano, né, também, ano que vem, por conta da pré-Libertadores, né, já é decisão, já pode ser considerado como decisão. Mas sim, com mas um com mês, um tempo, exatamente. Né, 2 meses. Se a gente contar de hoje até Libertadores, são 2 meses. Uhum. E até falando sobre essa pré-Libertadores, né, amanhã a gente vai conhecer ou não o adversário do Atlético na pré-Libertadores, né, no primeiro jogo, então, da segunda fase. Eu disse ou não, porque é o seguinte, como é que vai funcionar esse sorteio amanhã ao meio-dia, feito pela Conmebol, né, da pré-Libertadores. O Atlético vai fazer parte do pote 1, porque os potes são divididos de acordo com o ranking, né, da Conmebol. O Atlético é o melhor ranqueado, né, tá em 11º, vai fazer parte do pote 1 e pode enfrentar os adversários, então, do pote 2. O Atlético tem como possíveis adversários, né, os times que estão no pote 2, o Curicó Unido do Chile, o Deportes Magallanes do Chile, Universidade Católica do Equador, Deportivo Maldonado do Uruguai e o Carabobo da Venezuela. Então são, por enquanto, essas possibilidades de times que o Atlético pode enfrentar. Só que, além disso, vão entrar mais 3 times nesse pote, que são os times que vão vir da primeira fase da pré-Libertadores. E o Atlético ainda não vai conhecer esses times amanhã, então pode ser que na hora do sorteio lá saia que o Atlético vai enfrentar o vencedor do confronto 1 da primeira fase, né? Então, por conta disso, pode ser que o Galo não tenha ainda o nome, né, do time que vai enfrentar na segunda fase da pré-Libertadores. Mas, falando disso, o que vocês esperam desse sorteio? Eu acho que não dá nem pra escolher um menos pior, não sei, um mais fácil, né, nesse jeito. Não tem muito o que opinar diante disso, né, Fred? Não tem, e tem outra coisa, calendários diferentes na América do Sul, tem times que chegam melhor ou pior preparados. Não dá pra falar que o Atlético não tem a obrigação, isso não tem como. Agora, tem muito risco em um mata-mata. O Atlético vai passar por 2 mata-matas, para a galera entender. Tem essa primeira fase, com 6 times, 3 entram nessa segunda fase junto, onde está o Atlético, está o Fortaleza também. Isso. Ok, primeiro mata-mata. Vai para a terceira fase, que é o outro mata-mata. E aí pode dar já uma engrossada. O Atlético jogou uma vez a pré-Libertadores, chamado pré-Libertadores, na verdade, segunda e terceira fase, em 2019, passou dos uruguaios Defensor e Danúbio, mas na fase de grupos. Suando. E foi eliminado na fase de grupos, foi jogar a Sul-Americana depois. É muito risco. A gente não vai conhecer o Magallanes do Chile, não vai conhecer vários times. Carabobo da Venezuela. Mas é uma dessas. É uma dessas que dá zebra. É uma dessas. O Atlético jogou em 2020. No inicinho desse processo de reformulação do Galo, já com o Alan, já com a Arana, contra a União de Santa Fé da Argentina. Tomou 3-0 lá. Óbvio que o time hoje é 1000 vezes melhor, um time muito mais encorpado. Era o período do Dudamel, agora é o Cudê. Tem várias situações que são diferentes, não tem nem comparação em relação aos times. Mas competição sul-americana costuma dar zebra. Então todo cuidado é pouco. É mata-mata. É um dia ruim. Não é fase de grupos, é um dia ruim que pode jogar uma temporada no lixo. E exemplos temos vários, né? Corinthians contra o Tolima. São Paulo, recentemente, era o Tajeres. Era um time argentino, mas se deu mal. Fluminense ano passado, mas aí era o Olímpia, que já é um tricampeão de Libertadores. Mas abriu vantagem no Rio, entregou a paçoca. Entregou a paçoca. Tem vários exemplos. É favorito, o Atlético, sim, lembrando aí, né, Giovana, que é importante, que o Atlético indo para a fase de grupos, ele pode sim enfrentar um brasileiro. Esse sorteio da fase de grupos é só em março. Quando chegar lá, o Atlético já sabe que Flamengo é cabeça de chave, que Palmeiras é cabeça de chave, que o Atlético Paranaense é cabeça de chave. E o Atlético Mineiro poderia ser cabeça de chave se ele tivesse classificado da fase de grupos, né? Como não é? Como não é. Tem que torcer, primeiro tem que classificar e chegar lá. Quando chegar lá, é bom evitar um desses grandões no meio do caminho logo de cara, mas um dia de cada vez.
Pois é, só para fechar, Rafa. Sim. As datas, né, como eu disse, amanhã então é o sorteio ao meio-dia, feito pela Conmebol, e as partidas vão ser nos dias 21, 22 ou 23 de fevereiro, né, de 2023, e o jogo da volta no Mineirão, né, como o Atlético tem o melhor ranking, né, dos clubes, vai definir a partida, vai definir em casa, né, pelo menos na terceira fase, na segunda e na terceira fase, na verdade, como é o melhor ranqueado de todas as equipes que estão nessa pré-Libertadores. E aí o jogo da volta então é no dia 28 de fevereiro, ou 1º de março, ou 2 de março. São essas datas aí que o Atlético vai ter para disputar a segunda fase da pré-Libertadores.